anos vivi em Itabira. Principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso, de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. A cidade de Itabira está localizada na região sudeste do Brasil, no coração de Minas Gerais, e faz parte do Circuito do Ouro e da Estrada Real. Suas jazidas formam a maior concentração de minério de ferro do mundo. Para sua exploração, surgiu em 1942 um dos mais importantes sistemas empresariais do Brasil, a Companhia Vale do Rio Doce. Terra natal do poeta Carlos Drummond de Andrade, Itabira significa pedra lisa e brilhante. Seu povo não esconde a alegria e o orgulho de pertencer a esta cidade. Foi nesta terra que, com a resistência do ferro e o calor do fogo, os metodistas chegaram como pioneiros para plantar a semente do Evangelho. Desde 1928, vindos de outras cidades, eles se reuniam de casa em casa para louvar e buscar a Deus. Assim começou a história da Igreja Metodista em Itabira, que desde seu início foi marcada por muitas lutas e vitórias. Esses irmãos e irmãs foram corajosos e perseverantes na fé, ao enfrentar perseguições e até agressões físicas por parte de alguns moradores da cidade. Mas, encorajados por Deus, enfrentaram os diversos desafios do caminho, tendo Jesus, o autor e consumador de nossa fé, como o único sustentador nas horas difíceis. Em 1936, foi nomeado o primeiro pastor metodista para a cidade, o reverendo Lafayette Dias Ferraz. Em 1938, o reverendo Reinaldo Malafaia assumiu o pastoreio. Em 1949, na gestão do pastor Manuel Batista Leite, foi vendida uma propriedade da igreja na cidade de Nova Era para comprar o terreno onde hoje está construído o templo. Em 1950, começaram as obras de construção coordenadas por Ismar Pires Lage. Este foi o primeiro templo protestante na cidade e foi inaugurado em 1º de agosto de 1954. O leigo Nicomedes Rodrigues Vieira estava à frente dos trabalhos de evangelização e a igreja se expandia. Os metodistas acolhiam pessoas de outras denominações em seu templo. Nasceram ali Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana e Maranata. Depois de algum tempo, construiu-se a residência pastoral. No final da década de 60, a comunidade começou a passar por muitas dificuldades. A igreja ficou praticamente vazia, quase fechou, e se tornou congregação da Igreja Metodista de João Molevade e, posteriormente, de Barão de Cocais. Um pastor ia esporadicamente a Itabira para ministrar os sacramentos. Nos anos 80, na luta para evitar o fechamento da igreja, uma comissão representou a igreja local numa reunião com o bispo da 4ª Região Eclesiástica, Adriel de Souza Maia. Nomeou-se então um pastor em parceria com a Igreja Metodista em Barão de Cocais. Este foi o início do renascimento da comunidade, que se organizou na dinâmica de dons e ministérios. Nesta década de 80, a igreja foi pastoreada por Osman Dias Ferraz, José Correia Filho e João Mendes Barreto. Em 1994, o pastor Geuseli Vieira Monteiro assumiu a igreja. Deus colocou em seu coração o desafio de construir um novo templo para abrigar até 400 pessoas. Este desejo foi compartilhado com os membros da igreja e muitos apoiaram este propósito. O então superintendente distrital, reverendo Clemir de Oliveira, também abraçou este sonho, que mais tarde se tornaria realidade. Em 16 de fevereiro de 1996, sob o lema Novo Tempo, Novo Templo, iniciou-se a obra. Muitos sentimentos se misturavam, mas a certeza da promessa e da fidelidade de Deus impulsionava a todos para romper em fé e não desanimar. Membros da igreja trabalharam como voluntários e doaram seu tempo e mão de obra, desde as fundações até a finalização do templo. Os mutirões aconteciam aos sábados e nos feriados. Sinceramente, eu estou surpreso. Estou surpreso tanto quanto o momento gostoso que nós estamos passando, tanto na área espiritual, quanto na edificação do templo, do novo templo, né?
aumento do Novo Tempo, eu encaro com muita satisfação e estou entusiasmado com ver, vendo a força que os irmãos não estão medindo para trabalhar. A Sociedade de Mulheres colaborou na realização deste sonho, preparando as refeições para os voluntários durante todo o período da construção. Foram realizadas diversas campanhas e atividades para angariar fundos. Irmãos e irmãs metodistas, de outras denominações e até de outras cidades, enviaram ofertas voluntárias, em dinheiro e em materiais. Lembro que quando nós trouxemos à igreja esta ideia da construção e a razão por que da construção, tivemos algumas dificuldades, algumas pessoas não entenderam, porque na verdade a gente tinha poucos membros ainda na comunidade. Mas a palavra de Deus nos diz que nós devemos alargar o espaço da tenda, né? E houve irmãos que creram também, né? Lembro-me muito bem que eu disse para os irmãos que não entendia de construção, mas de fé para construir nós entendíamos. Deus tem nos dado experiência. E realmente é com muita alegria que a gente vê Deus testificando a nossa palavra, né? Honrando a nossa fé, como o irmão costuma expressar, honrando os esforços dos irmãos, né? Isso realmente nos emociona, nos alegra, porque vem tão somente ratificar, né? Confirmar de que realmente a visão de Deus estava em nosso coração, né? E isso aí graças primeiramente a Deus, graças à liderança da igreja que incorporou esse projeto, e hoje nós podemos dizer que a construção, o Templo Novo é uma realidade na vida da igreja, né? A igrejinha do bairro Pará, como era chamada por muitos, crescia em estatura e graça, marcando presença na cidade. A cada semana, uma etapa era vencida e todos contemplavam o novo templo, que em breve seria inaugurado. O amor de todos pelo projeto aumentava e a bênção do Pai era renovada a cada nascer do sol. Mesmo em construção, a igreja continuou a desenvolver suas atividades no templo. Em 1999, comemorou-se o 49º aniversário do início das atividades no primeiro templo, e em 8 de agosto, a comunidade metodista em Itabira recebeu o novo templo. Todos juntos agradeceram a Deus por esta vitória. No culto de inauguração, pessoas importantes para a história da igreja foram lembradas e homenageadas. O pregador convidado, reverendo Antônio Augusto de Souza, desafiou a comunidade a seguir o exemplo de fé de Eliseu, que não desistiu diante das dificuldades e clamou a Deus por ajuda e livramento. As obras continuaram e em 2000 a parte interna estava completa. O novo templo é um dos maiores espaços de celebração a Deus entre as denominações evangélicas da região. Em 2002, o pastor Márcio Schneider assume o pastoreio da igreja. Fiel à promoção do Evangelho Integral, uma das ênfases da Igreja Metodista, a comunidade sempre esteve presente junto à população itabirana, promovendo trabalhos sociais. Em 1996, foi criada a AMAS, Associação Metodista de Assistência Social. Atualmente, suas atividades concentram-se no bairro Fênix. Para propiciar maior espaço e infraestrutura para a realização dos projetos, a igreja local obteve, junto à Prefeitura Municipal, um terreno, cedido em regime de comodato. Em 2002, foram iniciadas as obras de construção da sede da AMAS. A previsão é que, a partir de 2005, as instalações já estejam sendo usadas. A instituição desenvolve vários projetos, como a distribuição de sopão, a campanha do agasalho e corte de cabelo. A distribuição do sopão acontece desde 1998. Inicialmente, 400 pessoas eram atendidas por mês. Desde janeiro de 2004,
a Prefeitura tornou-se parceira nesta atividade. O atendimento foi ampliado e é realizado de segunda a sábado, fornecendo 300 refeições por dia. A campanha do agasalho é realizada desde 1999 e atende a 82 famílias cadastradas. O dia do corte de cabelo é realizado uma vez por mês e atende, em média, a 120 pessoas, entre adultos e crianças. A programação anual da AMAS celebra, entre outras datas, o dia 12 de outubro e o Natal. Nestas ocasiões, um ônibus leva as crianças do ponto missionário para o templo central. Um almoço é especialmente preparado para mais de 100 crianças. Outra ênfase da igreja é a educação cristã. Aos domingos, a escola dominical no ponto missionário do bairro Fênix reúne crianças e adultos em 3 classes, totalizando cerca de 25 alunos. No templo central, funcionam classes de escola dominical para crianças de 0 a 6 e de 7 a 12 anos, adolescentes, jovens e adultos, um total de cerca de 50 alunos. Contar nossa história é falar fundamentalmente de fé e esperança. Quando seria fácil desistir, Deus nos impulsionou a continuar. Hoje, colhemos o fruto plantado pela fé de fiéis irmãos e irmãs. Alguns deles já estão com o Senhor, outros foram atuar em novas comunidades. Mas aqui cumpriu-se a mesma profecia que Deus falou a Israel no passado. Não temas, ó povo de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. De um povo pequeno, mas fiel, Deus fez brotar uma nova igreja para a glória do seu nome. Este mesmo milagre de fé acontece em todos os lugares onde os servos de Deus se dispõem a interceder e trabalhar. É graça, é poder de Deus.